O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alertas para a população. Alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%. Alerta laranja deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade, para um período de 15 dias, foi apresentado no gráfico. Está aqui o gráfico. Decorridos 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período a que se refere o gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1º, alerta cinza. Dia 12, alerta laranja. Dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente ou em qual desses dias o aviso foi emitido corretamente? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos que o alerta será cinza se a temperatura for menor que 10 graus e a umidade for menor que 40%. Bom, o alerta será laranja se a sua temperatura estiver entre 35 e 40. Então, a temperatura estará entre 35 e 40. Entre 35 e 40, o 35 não entra, o 40 não entra. E a umidade, ela deverá ser menor que 30%. O alerta será vermelho se a temperatura for maior que 40 graus Celsius e a umidade for menor que 25%. Então vamos julgar aqui no dia 1º, vamos lá, dia 1º aqui, ó. O que tem que acontecer? A temperatura tem que ser menor do que 10. Bom, aqui é 20, aqui é 10, de fato a temperatura deu menos do que 10. Essa daqui é a linha que corresponde à temperatura, porque aqui na legenda a temperatura é o segmento mais escuro e a umidade relativa do ar é o pontilhado. Então, tudo bem, aqui está valendo temperatura realmente menor do que 10 graus Celsius. A umidade tem que ser menor do que 40%. Vamos lá, umidade. De fato, 40 está aqui, ó. Então, a umidade realmente é menor do que 40%. Está valendo, então, a questão 1 está correta. Logo, isso aqui já está fora, né? Vamos lá. Dia 12. No dia 12, disse que o alerta era laranja. Para que isso aconteça, a temperatura tem que estar entre 35 e 40. Vamos lá, então, no dia 12, está aqui o dia 12. Temperatura, que é a temperatura aqui, ó. Está entre... Não, mas espera aí, a temperatura aqui está exatamente no 40, não pode. A temperatura tem que estar entre 35 e 40, não chega a 40 e não chega a 35. Então, essa aqui está errada. Então, nós já temos aqui esta informação errada. Vamos para o dia 13? No dia 13... nós temos aqui o alerta vermelho. Para que isso aconteça, a temperatura tem que ser maior do que 40 graus. Vamos lá, dia 13 está aqui, ó. Dia 13, temperatura, olha a temperatura aqui em cima, ó. Realmente, né? Aqui é o 40, então está um pouquinho acima do 40 graus. Está valendo. E a umidade tem que ser menor do que 25. Vamos lá, então. Dia 13, a umidade, não, mas peraí, a umidade aqui está exatamente no 40, ela deveria ser menor do que 25, então isso aqui está errado, essa informação também foi errada. Então fala para mim, qual foi o único dia que estava certo? No dia 1º, então a opção correta é a letra A. Vamos para a próxima.